Muito bem, o oitavo ano chegou a hora da nossa terceira semana de atividades contidas aqui no PET, né? Da disciplina de ensino religioso. Então, vamos lá. Qual será a nossa habilidade, o nosso objetivo dessa semana 3? Será exemplificar e debater sobre as possibilidades e os limites da interferência das tradições religiosas na esfera pública. O tema de hoje é o tênue limite entre laicidade e confessionalidade. O tênue é o quê? Aquela fina camada, né? Aquela espessa camada entre o limite, né? Do limite entre a laicidade e a confessionalidade, tá bom? Então, essa semana vamos continuar discutindo sobre os limites necessários para que haja uma real laicidade de Estado. Vocês estão lembrados dessa palavrinha aí, né? Laicidade, né? O Estado laico, né? Então, nossa breve apresentação. Sabia que 64 países têm símbolos religiosos em suas bandeiras nacionais? Então, a bandeira brasileira tem alguns símbolos que podemos identificar facilmente. As estrelas, por exemplo, mostram a quantidade de estados da nossa nação e o Distrito Federal. As cores representam as matas e florestas, né? Que é aquele retângulo verde. O ouro, o losango amarelo, o céu estrelado, o círculo azul, com a faixa ordem e progresso. Em nossa bandeira não há um símbolo religioso, porém, eles estão presentes nas bandeiras nacionais de um terço do total de 196 países do mundo. Isso significa que 64 países são incluídos nessa categoria religiosa, de acordo com uma pesquisa realizada pela PIO, tá? Segundo as análises do estudo dessas nações, cerca de metade tem símbolos cristãos, 48%, e um terço inclui símbolos islâmicos religiosos, que é 33%, em suas bandeiras, sendo oriundos dos dois maiores grupos religiosos do mundo, que aparecem em várias regiões. Acerca dos símbolos cristãos, alguns países da comunidade de nações britânicas, compostas por 53 nações, continuam a incorporar referências cristãs em suas bandeiras. Além destas, Espanha, Grécia, Noruega e República Dominicana estão entre os países que utilizam símbolos nacionais cristãos. O islamismo, segunda maior religião presente no mundo, combina muitas nações do continente africano. Os símbolos islâmicos são encontrados nas bandeiras dos 21 países da África subsaariana, na região Ásia, no Pacífico, no Oriente Médio, e no norte da África. Em se tratando de símbolos religiosos budistas ou hindus, eles aparecem em 5 bandeiras nacionais, sendo que, em 3 desses casos, os símbolos se aplicam a ambas as religiões. Por exemplo, a bandeira cambojana, né, retrata Angkor Wat, um templo historicamente associado tanto com o hinduísmo quanto com o budismo. A bandeira do Nepal também se encaixa nessa característica, possuindo símbolos budistas e hindus para representar os dois grupos religiosos predominantes no país. A Índia também é assim, sendo que a roda azul marinho do centro, conhecida como Ashoka, né, chakra, tem um significado simbólico para ambos os grupos.
Já Israel se mantém como o país solitário, com símbolos judaicos em sua bandeira nacional, incluindo a estrela de Davi, e um fundo listrado branco e azul, que representa um chale de oração judaica tradicional. Segundo o Phil, 6 países têm símbolos associados a várias outras religiões em suas bandeiras, como o Japão. A bandeira japonesa contém um Inumaru, um sol nascente, que representa as raízes espirituais shintoístas dentro do antigo Império Japonês. Já na América do Sul, o sol dourado brilhando está presente nas bandeiras de 2 nações, o Uruguai e a Argentina. Acredita-se que o astro-rei representa o deus Inca do sol, o Inti. Na bandeira do México, o deus azteca pode ser visto como uma águia empoderada, né, em cima de um cacto com uma serpente em seu bico. Uma imagem lendária que se acreditava ter aparecido para o povo azteca, instruindo-os a construir a antiga cidade de Tenochtitlan. Tá? Então, pessoal, temos esse texto aí, tá bom? Vocês podem ler e reler quantas vezes forem necessárias, né? E esse texto, resumidamente, fala sobre os símbolos religiosos, né? Que se encontram nas bandeiras nacionais de alguns países aí do mundo, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Temos alguns exemplos aqui, algumas imagens, tá? Os símbolos do cristianismo, né? Vocês podem ver aqui com mais calma, tá? Podem ver e rever, tá bom? Temos aqui islamismo, outras religiões do hinduísmo e budismo, judaísmo. Então, são essas, tá bom? Só para o conhecimento de vocês aí. Para saber mais, veja mais sobre o tema nesse vídeo, que está disponível no YouTube, tá? Só vocês copiar e colar o link aqui e assistir para quem quer saber mais sobre o assunto, tá bom? Eu tenho certeza que vai ajudar aí na resolução das atividades. Atividades número 1. Escreva um texto de 10 linhas explicando o seu posicionamento pessoal sobre a presença de símbolos religiosos no espaço público. Lembra quando eu falei no início dessa videoaula aí sobre a palavrinha lá? A palavrinha que laicidade, né? Laico, né? Então, você vai pensar sobre essa palavrinha e explicar a sua posição, a sua opinião, tá? Sobre a presença desses símbolos religiosos no espaço público. O que isso significa para você? Qual a sua opinião sobre isso, né? Eles comprometem ou não a laicidade? Sim ou não? E por quê? Então, escrevam aí para a gente, tá? Número 2. Observe a figura a seguir. Sua religião não é nossa lei. Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, tá? A ATEA. Essa imagem faz parte de uma campanha da ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, pela laicidade de Estado. Nela, temos uma imagem do plenário do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. A parede retrata, né, fica em posição de destaque, logo acima dos ministros. Nela, se vê o brasão da República, o símbolo nacional, e acima dele, em um local destacado na textura da parede, um crucifixo, símbolo religioso que remete ao cristianismo, embora nem todos os cristãos o utilizem. Explica agora, com as suas palavras, qual polêmica pode ser criada a partir dessa forma de utilização dos símbolos.
né? Então, acho que ficou bem claro aí, né, gente? Olha, vejam bem, né? Esse pequeno texto aqui, né, descreve muito bem o que está nessa imagem. Então, observando, vocês vão explicar com a palavra de vocês que polêmica isso pode ser gerado. Quais são os tipos de polêmica que isso pode gerar? Né? Pode ser criada a partir dessa forma de utilização dos símbolos. Tá? Então, é algo para se pensar aí bem, tá bom? Então, vocês vão explicar aí para a gente também. 3. O texto a seguir, né? Nós vamos ler ele com bastante atenção. Olha lá. Leia o texto a seguir com atenção. Feriados de 2021. Confira o calendário completo para este ano. Ao todo, 2021 terá 11 feriados nacionais, sendo 10 em dias da semana. Antes de iniciar o ano, é preciso se organizar em relação aos feriados. Ao todo, 2021 terá 9 feriados nacionais, sendo que 6 deles podem ser prolongados porque caem em dias de semana, né? Então, vamos conferir aqui na íntegra a data dos feriados nacionais em 2021. Então, nós temos aqui as datas, o dia da semana e o feriado, né? Por que esse feriado? Né? Nós temos aqui confraternização universal, que é o Ano Novo, Sexta-feira Santa, Tiradentes, Dia do Trabalho, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República e o Natal, tá bom? Feriados nacionais. Exceções. Vale lembrar que o calendário não considera datas relativas ao Carnaval e Corpus Christi, que não são considerados feriados nacionais. As duas datas costumam ser consideradas ponto facultativo no Serviço Público Federal e são feriados estaduais ou municipais em muitos locais. Assim, quem gozar dessas datas terá 2 feriados a mais, que é o dia 16 de fevereiro, que é um carnaval na terça-feira, e o dia 3 de junho, que é Corpus Christi, que cai na quinta-feira, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Grife no texto todos os feriados de natureza religiosa, né? Então, nós vamos grifar nesse texto, no quadro, inclusive aqui nas exceções, todos os feriados de natureza religiosa, tá bom? Letra B. Qual tradição religiosa se referem os feriados nacionais brasileiros de natureza religiosa? Então, depois que a gente grifar ali, né, nós vamos pensar, né, qual é a tradição religiosa que se refere a esses feriados nacionais, né? De qual natureza religiosa? Então, ponham aqui. Letra C. Na sua cidade, existem feriados de natureza religiosa também? No nosso caso aqui em Alfenas. Existe algum feriado de natureza religiosa? Nós tivemos um aí, né? Além dos já citados no texto, já dei uma breve resposta. Cite os feriados e as tradições às quais eles se relacionam. Então, vocês vão pensar e pesquisar se aqui na nossa cidade tem algum feriado, né, considerado religioso e colocar aí, tá bom? Letra D. A existência de feriados nacionais de natureza religiosa já foi justificada por muitos juristas como sendo de interesse da maior parte da população, e por isso são toleráveis por pessoas que sigam crenças ou filosofias diversas. Isso é comum. Você concorda com isso? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Letra E. O que poderia ser feito para que houvesse igualdade de direitos no que diz respeito aos feriados? O que podia ser feito? Vocês vão pensar, essa questão é para pensar.
que vocês acham que poderia ser feito para ter essa igualdade de direitos no que diz respeito aos feriados, né? Com a resposta que vocês vão dar aqui, né, numa questão anterior aqui, ó, B, qual a tradição religiosa que se refere aos feriados nacionais? Então, vocês vão perceber que os feriados nacionais aqui no nosso país, no Brasil, ele se relaciona, né, com uma natureza religiosa aí. Qual seria ela? Então, vocês já saberão aí, tá? E aqui, o que poderia ser feito para que houvesse uma igualdade, ou seja, as outras tradições também, né, têm a sua, merecem a igualdade desses de direitos, sim ou não, né? E o que poderia ser feito para que a gente pudesse igualar esses direitos no que diz respeito aos feriados? Tá joia? Então, pensem aí. Bom, a semana 3 foi bem curtinha e eu encontro vocês, então, na semana 4, tá bom? Bons estudos!